Qual a diferença entre ser mãe e ter um filho? Quando você tem um filho, você de algum modo está recapitulando o processo mais fascinante que o ser humano é capaz, que é o processo de criar um outro ser. Para algumas pessoas, isso assemelha a pessoa ser um Deus. Então imagine uma pessoa que tem uma perspectiva de vida puramente materialista. Quando ela gera um filho, ela se transforma numa espécie de criador. Ela é o próprio Deus na sua vida. Agora, ela gera esse filho e ela vai ter esse filho como meu filho. O pronome possessivo, ele fecha aquele filho dentro daquela família. Muitas vezes a pessoa que tem um filho, ela tem essa relação de possessividade com o filho. Tem toda a proteção correspondente. Quando você fala em ser mãe, muitas pessoas podem ser mãe e nunca ter tido um filho e nunca sequer ter adotado um filho. Porque a questão do ser mãe diz respeito a uma atitude frente à vida de acolher o outro enquanto mãe e o exercício da maternidade. Então muitas professoras são mães, muitas pessoas que trabalham em creche são mães, muitas pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, estão agindo de forma maternal. E elas podem se sentir muito mais mães do que mães que geraram um filho, tratam esse filho como uma posse meu e muitas vezes até não dão o carinho que essas pessoas que são mães estão conseguindo fornecer para essas pessoas. A adoção pode ser uma boa solução para a infertilidade? Sem dúvida. Mas aí isso é um tema muito complexo porque isso vai depender da perspectiva de vida de cada uma das pessoas envolvidas nesse processo. Você vê que uma pessoa que tem uma abordagem de vida do ponto de vista materialista, que não acredita que a vida possa se expandir além da presente existência, ela vai acreditar que muitas vezes o fato de ter um filho diz muito mais respeito à preservação do material genético dela. Para essa pessoa, talvez a adoção seja uma coisa mais distante. Por quê? Esse tipo de pessoa talvez esteja mais predisposta a buscar uma clínica de fertilidade, buscar óvulos para serem fecundados, não é? Agora, a adoção, como você está propondo, é um tema muito mais amplo. Por quê? Porque ela convida a pessoa a exercitar a maternidade dela. Não a questão do ser mãe enquanto possuir um filho, ter um filho, gerar um filho. Mas ela vai poder ser mãe enquanto está dando cuidado para aquele filho. Então, certamente, se a pessoa tem nessa perspectiva de não ser uma pessoa tão possessiva e se abrir a novas possibilidades, a adoção é uma forma de dar suporte ou realização para a questão da pessoa que quer ser mãe e tem uma infertilidade. Qual o papel do pai numa adoção? Também o pai, assim como a mãe, ele está sendo convidado na adoção a fazer um exercício de paternidade sem o pronome possessivo. Ele não fala mais meu filho enquanto um produto da geração do material genético dele. A pessoa que assume a paternidade ou maternidade de uma criança adotada, ele não está mais vendo a família como a família genética. Ele está vendo a família como a família ideal, a família humana. Ele está assumindo todos os seres humanos como pertencente à família dele, tanto que ele consegue receber um outro ser dentro da sua família e chamar de filho e dar o cuidado de pai para filho. A burocracia dificulta o processo de adoção? Sem dúvida, todo o processo burocrático ele é um processo de entrave. E muitas pessoas se desencorajam quando elas veem o que elas têm a enfrentar pela frente. Certamente, a pessoa que não está muito decidida, o processo burocrático vai desencorajar, com certeza. Por que os casais preferem adotar bebês? Eu desconheço essa preferência pelos bebês, mas se eu pudesse arriscar uma opinião pessoal, eu diria que nas fases precoces do desenvolvimento da criança, você tem uma possibilidade de criar uma relação, um vínculo. Criando esse vínculo desde o princípio, você vai criar uma relação de amorosidade, de compreensão, eu acredito que mais eficaz do que aquela em idades mais avançadas. Eu acredito que as pessoas devam pensar algo nesse sentido. Recebendo uma criança de mais idade, talvez eles se desencorajem pela própria resistência que a criança possa oferecer. Isso é uma opinião pessoal,